Bom dia! Bom dia! Feliz semana! Feliz semana! Oxente, nós temos uma criança entre nós. Veja só, bem, o que você está fazendo aqui esse horário, na madrugada, tão cedo? Ué, mas Jesus acordava bem cedo, eu quero ter o caráter dele. Oh, amém! Nós temos aqui uma criança que quer ter o caráter de Cristo. Muito bem, por isso você vem para o culto assim tão cedo com a gente? Sim, todo dia eu acompanho o estudo. É mesmo? Quer dizer que você vem, a gente vem para a sala de aula às 4 da manhã, você vem com a gente? É mesmo? E aí você estuda? Estuda com essa Bíblia aqui, legal, que você tem? Olha, que coisa legal. Você quer dar um bom dia pro pessoal de casa, então? Bom dia para você que está em casa, seja muito bem-vindo aqui, que Deus te abençoe e te guarde cada dia e tenha uma vida cheia de bênçãos. Amém! Que especial isso! Quer dizer que missionário acorda de madrugada porque quer ter o caráter de Jesus, estuda a Bíblia e faz o que mais? Ele ora. Ah, é importante orar. Então a gente pode orar agora? O que você acha? Podemos. Então vamos nos ajoelhar e pedir a presença do Senhor. Você gostaria de fazer essa oração? Sim. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Cuide de nós, nos abençoe, que tenhamos um bom estudo hoje e que esse estudo seja sagrado, que nos ensine muitas coisas pelo hino que vamos cantar agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, então, missionário da Escola de Profetas. Nós podemos, então, louvar ao Senhor, porque é bom louvar a Deus, né? Você gosta? Eu também gosto e eu creio que o pessoal lá de casa também gosta muito de louvar ao Senhor. Porque agora nós vamos louvar o hino 167. Tão triste eu andava. Ok, então vamos louvar ao Senhor. Então, quer dizer que tristeza é coisa do passado, né? Quem conhece Jesus não tem mais tristeza, né, bem? É. Só tem o quê? Alegria. Alegria. E já que a gente só tem alegria,
A gente só tem alegria porque a gente tem a palavra de Deus no coração, não é isso? Aqui a gente decora uns textos legais. Você decora também? Eu decoro. Não acredito. Será que é verdade que você decora textos? Decoro. Não. Então você vai ter que me provar. Qual texto você sabe falar de cor? Eu sei falar de cor Apocalipse 14, do 1 ao 5. Não creio. Então fala pra mim ver se você sabe mesmo. Apocalipse 14, do 1 ao 5. Eu olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. Eu ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo, diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Amém! Que legal, bem, louvado seja o Senhor. Você realmente, olha aí o desafio para você aí de casa. Você que também pode decorar esse texto, assim como o Ben decorou, né? Quem te ajudou a decorar? Foi Deus. Pois é, Deus. Ele sabe. Será que você sabe outro? Eu sei. Qual você sabe mais? Peraí. Você sabe falar o Salmo 100? Salmo 100 é mais difícil. É mais difícil? Mais difícil do que Apocalipse? Não acredito. Ó, eu sei um que você sabe, porque o Ben, ele faz as provas como os alunos aqui fazem, né? Então, todo mês eu faço a prova com os alunos e o Ben tá lá na fila, né? Para falar os textos e ele fala tudo direitinho. Então, eu vou te lembrar um que você sabe. Atos 20, 24. Mas de nada faço questão. Mas você fala olhando para lá, começando de novo, vai do zero. Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpro com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém! Louvado seja o Senhor Deus. Então, nós vamos aprender mais um texto. O que você acha da minha ideia? Você acha legal? Quer aprender mais um texto? Então, essa semana nós vamos iniciar um novo texto e está lá em Lucas 1, 20. Vamos pegar a nossa Bíblia? A sua Bíblia é fiel? A minha... É? Não, Não? é nova versão. Nova versão, né? É o papelzinho, pai. Uma colinha aqui para você, meu filho. Pronto. Uma cola grande, viu? Muito bem, então nós vamos falar Lucas 1, 20, tá certo? Esse é o texto, o novo desafio dessa semana. Desafio aí para você e para nós aqui também. Então nós vamos contar até 3, não é isso? Você gosta de contar? Então você vai contar olhando para lá, viu? Tem que olhar para eles. 1, 2, 3. Lucas 1, 20. E eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1, 20. Lucas 1, 20. E eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1, 20. Lucas 1, 20. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1, 20. Amém, louvado seja o Senhor, né? Nós temos que memorizar esse texto, né? Esse aqui ainda está dando uma enganchada, né? Mas a gente vai melhorar ele. Ele é facinho, é só um verso, né? E agora que nós vamos para o estudo da Palavra de Deus, bem, você tem algum recadinho pro pessoal de casa? Eu tenho. Olha para eles. Pais,
Eduquem seus filhos, façam com que eles façam culto, acompanhem o ano bíblico e orem todos os dias. Amém! Que legal, né? Bem, seus pais fizeram isso com você, né? Por isso que você é uma bênção do Senhor. Muito bem, então que Deus te abençoe. Que seu dia seja muito bom na presença do Senhor. E vamos ao estudo. A melhor parte do nosso culto. Olá, queridos. Bom dia para vocês. Bom dia. Bendito seja o nome de Deus. Bom dia para você que está em casa, que acordou cedo, que buscou a palavra de Deus e que agora está aqui conosco para estudar, para encher o seu coração das coisas do céu. Louvado seja o nome de Deus por isso. E hoje nós vamos estudar uma das partes da palavra de Deus que mais tem chamado minha atenção durante a minha vida, desde criancinha, durante a minha vida de cristã. Eu quero me ajoelhar com você agora para orar por você que está em casa. Vamos orar? Vamos lá? Senhor Deus do Universo, amado Pai Celestial, como deve ser para o Senhor olhar daí de cima, enxergar todos os detalhes, as situações relacionadas à vida, o desenrolar dos fatos, porque para nós que estamos aqui, que vamos lendo as situações, Senhor, é sempre uma surpresa interessante, mas se olharmos para o passado, vamos ver como o Senhor detalhou, cuidou e harmonizou todas as coisas. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por estarmos lendo estes registros. Eles só existem porque o Senhor quis guardar para nós. Nós te agradecemos e nos ofertamos nessa manhã, pedindo a unção do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse capítulo que vamos estudar é um capítulo pequeno, mas extremamente interessante. Eu digo que este capítulo faz uma divisão entre a história antiga e a nova história. Eu queria que você pensasse qual foi o local em que Jesus nasceu. Aonde foi que Jesus nasceu? Aonde? Em Belém, não é? E tu, Belém Efrata, posto que menor dentre todas as tribos, de ti me sairá aquele que vai reinar em Israel. Não é isso? Eu vou te fazer uma pergunta. 600 anos antes de Jesus nascer, como é que estava Belém? 1000 anos antes dele nascer. Como era Belém? Preciso te contar um negócio que você vai encher o coração. 1000 anos antes, havia um rapazinho no meio das colinas cantando hinos de sua própria autoria. Era um rapazinho muito bonitinho, ruivo. Ele cantava os hinos que compunha, envolvido em tanta alegria. E ali ele estava no meio da natureza, contente. E quem era ele? Como é que Jesus foi chamado mais tarde? Filho de Davi, não foi isso? Imaginem que coisa interessante. 1000 anos antes, lá estava, na casa de um belemita, nas terras de um belemita, Davi apacentando as ovelhas. Num outro lugar, naquela mesma época, 1000 anos antes, estava alguém que me chama muita atenção de perceber qual foi a sua posição. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel 16. Samuel tinha chorado muito pela situação de Saul. Choroso, angustiado pela situação de Saul. E o Senhor Deus vem e conversa com ele. Eu vou te fazer uma pergunta. Como você consolaria alguém que perdeu uma pessoa? Vai lá, pensa aí. Eu quero que você me diga, você que está em casa, como você consolaria alguém que perdeu uma pessoa? Bora. Dá uma olhadinha o que Deus falou. 1 Samuel 16, verso 1 em diante. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Você já parou para pensar sobre isso? Que coisa interessante, que coisa preciosa. Você sabe mesmo consolar alguém? Você sabe mesmo resolver as dores de uma pessoa? Sabe ou não? Essa parte é importantíssima na vida. Saber enfrentar uma dor, saber enfrentar um problema, saber enfrentar uma situação inusitada. O que é que nos torna fortes? Por que foi que Deus falou assim com Samuel? O que estava acontecendo com ele?
Você precisa pensar sobre isso, essa é uma parte importante demais na vida. Como foi que Deus se aproximou de Samuel, que era um bom homem, sim ou não? Era um homem que tinha servido muito a ele, tinha ou não tinha? Era um homem que tinha feito muito pelo reino de Deus, tinha trabalhado pelo reino de Deus, mas ele estava choramingando por algo que não tinha o que fazer. Era assim ou não era? Ele estava triste pelos cantos, angustiado, e o Senhor Deus chegou para ele e falou com clareza: até quando vais ficar tentando resolver o que não tem como resolver? Eu já rejeitei. Eu rejeitei Saul, você não tem mais que chorar por isso. Eu já não tenho mais o que fazer em cima dessa situação. Você sabia o que torna os ombros fortes? O que torna alguém forte para vencer situações? Bora. Cada provação vencida. Como é que você torna alguém fraco? Não deixando passar por dificuldades. Como é que alguém se torna fraco na frente dos problemas? Quando não enfrentou pelos problemas da maneira correta. Dos trabalhos que é meu fazer é ajudar os pais a manterem diante dos filhos um posicionamento correto. Por exemplo, qual? Uma mãe que oferece ajuda para o filho que ele não está precisando. Ajuda demais. A criança, ela se sente incapaz, não tem condição de crescer, de tornar ombros fortes. Eu vou falar uma coisa para vocês, que eu já falei em outros sermões, mas eu vou me lembrei disso aqui agora. Meu pai era um descendente de holandeses, como eu falei para vocês. Meu pai era um homem forte. Eu era um toquinho na frente do meu pai. E na igreja, meu pai me levava para a igreja e me colocava no meio dele e da minha mãe. Então eu me sentava no meio do meu pai e no meio da minha mãe. E isso era a minha chance de ficar quieta, porque as minhas perninhas eram curtinhas, ainda não tinham chegado no chão. Então eu me sentava no banco da igreja e os pezinhos ficavam fazendo assim, ó, desse jeito, pá, 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 pá. E os pezinhos às vezes batiam no banco. E o meu pai, com a mão bem grandona, colocava a mão nas minhas pernas e dizia: presta atenção no culto. E várias vezes a mão dele repousava no meu colo. E eu pegava aquela mão na hora do culto e ficava olhando a mão dele, olhava, e passava a mão na mão do meu pai, e a mão dele era cheia de calos. E eu me lembro que ao olhar aquele monte de calo na mão do meu pai, eu ficava mexendo e apertando os calos, e ele não sentia. E eu apertava forte e ele não sentia. E eu apertava muito forte e ele não sentia. Por que meu pai não sentia nada quando eu mexia nos calos da mão dele? Porque ele não sentia dor? Já tinha criado uma proteção? O que é um calo? Camadas e camadas de carne, de pele sobre aquele lugar que um dia... Quando meu pai, ele usava muito a chave de fenda, né? Então, agora, quando ele mexia com a chave de fenda, já não doía mais. Por quê? Porque ele já tinha feito tantas vezes aquilo que o corpo resistiu, se tornou resistente para poder aguentar a dor. O que Deus estava fazendo com Samuel ao falar isso para ele? Samuel, aprenda a sofrer, Samuel, não é desse jeito. Vamos ler de novo o que foi que Deus disse para ele? Vai lá. Samuel, capítulo 16, verso 1 em diante. Essa parte é importantíssima, porque nos ensina muito. Diz assim, olha que bonito. Disse o Senhor a Samuel, acharam? Até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Samuel queria ou não queria que Saul continuasse reinando? Queria ou não? E Deus tinha falado? Não, ele já passou a chance dele. A chance dele acabou. Ele não fez o que era certo. Eu não tenho mais nada que fazer por ele. Agora pega, por favor, disse Deus para Samuel. Pega e vai adorar. Sai daqui e vai fazer uma adoração. Ele disse, como, Senhor? Se Saul ver, Saul vai me matar. Olha, ele estava chorando por causa de alguém que queria matá-lo. Dá uma olhada nisso. E aí o que ele fez? Saiu, né? Com a oferta para ir lá. Falou, mas eu quero que você vá na casa do belemita. Quem era esse belemita? Dá uma olhadinha aqui, presta atenção. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, e dentre seus filhos eu tenho provido um rei. Como? Deixa eu fazer uma pergunta. Alguma vez, antes na Bíblia, você já tinha lido alguma coisa a respeito de
o Jessé, olha o que eu vou te perguntar, tendo filhos com capacidade para ser rei? Algum lugar na Bíblia antes de Samuel 16? Em nenhum lugar. Ninguém nunca consegue ver um negócio desse. E lá foi Samuel para a casa de Jessé. Chegando lá na casa de Jessé, ele disse, vim adorar o pessoal, é de paz a tua vinda? Ele disse, é de paz a minha vinda. Eu vim adorar com vocês, vim trazer um sacrifício, era uma cerimônia religiosa. E quando vai entrando, ele fala, um dos seus filhos será rei sobre Israel. Gente, eu fico imaginando uma situação como essa. Já pensou se alguém entra na minha casa com um tipo de recado de Deus dessa natureza? Não pensem que era um recado qualquer, era o melhor recado que se pode ter. Por quê? Não era como reinado na terra. Eu estive lá, na frente ali dos locais do palácio da Rainha Elizabeth. Uma vez, quando eu estive ali mesmo, num dos palácios onde eles vão, era o filho dela, que hoje é o rei da Inglaterra, que estava recebendo as pessoas, dizendo, este palácio há 900 anos é residido pela família real. Né? Não é bonito um negócio desse? E eu fiquei imaginando, falei, ele nem sabe que, na verdade, ele não é rei. Porque só existe um rei. Quem é o único rei que existe? Nesta terra a gente inventa que seres humanos são reis, que seres humanos têm sangue azul, que seres humanos podem mandar e ter autoridade uns sobre os outros. Mas só existe um rei no universo. Quem é? O Deus eterno. E o Senhor Deus tinha escolhido na família. Qual família? Que família é essa? De sangue azul? A família de Jessé, o belemita? Não. E então vieram os filhos, né, de Jessé, e eu imagino Jessé ali pensando, o quê? Na minha casa vai sair um rei? Deus está escolhendo um da minha casa, e lá vem os filhos, 6 filhos, não é isso? Aí o mais bonito se coloca. Quem era o mais bonito? Gente, eu tomo um susto quando eu vejo o jeito que o Senhor Deus, né, faz as coisas acontecerem. Eu vou ler aqui no capítulo 62, onde diz no parágrafo, os anciãos aceitaram o convite ao sacrifício, e Samuel chamou também Jessé e seus filhos. O altar foi construído, o sacrifício estava pronto, toda a casa de Jessé estava presente, com exceção de Davi, o filho mais moço, que ficara a guardar as ovelhas, pois não era seguro deixar os rebanhos sem proteção. Hoje em dia existe um povo por aí, falando assim, ó, olha como é que o povo fala. Ei, Davi não estava junto com a família porque não era filho legítimo. O pai não chamou porque ele não era filho legítimo. Era filho de alguma concubina e então o pai não quis chamá-lo e deixou ele lá no campo. Não era essa a razão. A razão era que alguém tinha que cuidar do rebanho. E eu preciso comentar uma coisa com vocês. Deus só chama para fazer algo para ele alguém que está ocupado. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Nenhuma vez na Bíblia Deus chamou alguém que estava sem fazer nada. Sempre Deus chama quem está ocupado. O Senhor Deus chama para dar mais trabalho para quem está ocupado. Deus concede condições boas para quem está ocupado. Por que Deus faz isso? Porque é assim que Ele trabalha. O fato de alguém estar ocupado, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A preguiça, a ociosidade é a mãe de todos os vícios. Coitado do pai e da mãe, que permite que seu filho fique sem fazer nada. A nossa sociedade está falida e enganada. Porque a nossa sociedade ensina que nossos filhos precisam de muito tempo livre. Que eles precisam brincar muito. Que a questão do trabalho e da ocupação é coisa para adultos. E assim nós temos uma sociedade de gente cheia de vícios. Deus só chama os ocupados. E Davi era um menininho, um rapazinho, um varonilzinho pequeno. Olha só. Quando terminou o sacrifício, antes de participarem do banquete sacrificial, Samuel começou a sua inspeção profética. Irmãos, eu gostei dessa frase. Inspeção profética. O que é inspeção profética? O que é inspeção profética? Olhando cada detalhe, observando tudo, o jeito, o porte, a maneira de falar, as condições de ser, porque humanamente a gente vê por fora, né? Mas dá uma olhada aqui, dos filhos de Jessé, dotados de nobre aparência. O que é nobre aparência? Eu queria que vocês pensassem nisso, nobreza de aparência. Bora, pensem sobre isso. O que é ser nobre de aparência? Postura firme, reta. Firme, reta, o que mais?
Como é que é o rosto de quem tem nobre aparência? Bonito, tá bem, mas o que mais? Existe um tipo de expressão no rosto, não é? Que fala muito, a expressão do nosso rosto fala bastante, a nossa roupa, maneira de vestir, nosso porte, nossa maneira de sentar, tudo isso faz diferença. Nobre aparência. Agora te assuste com o que Deus fez. Olha o que está escrito aqui, olha que coisa linda. Presta atenção. Eliabe era o mais velho. Como é que era o nome dele? Eliabe era o mais velho. Olha só. E mais se parecia com Saul pela estatura e beleza do que os outros. Lembra que Saul era lindo? Tá lembrado de Saul que era belíssimo? Ele era alto, de grande estatura, bonito. Agora presta atenção. Suas belas feições, suas formas primorosamente desenvolvidas atraíam a atenção do profeta. O profeta olhou para ele e falou: é esse que Deus vai chamar para ser rei de Israel. E o Senhor Deus disse: não é este. Aí ele olhou e falou: uau, não é. E por que não era? Ao olhar de Samuel para seu porte principesco, o que é porte principesco? Imaginem. Aí ele pensou: este é na verdade o homem que Deus escolheu para sucessor de Saul e esperou a sanção divina para que pudesse ungir. Mas Jeová não olhava para a aparência exterior. O que Jeová olhava? Não olhava a aparência onde? Exterior. O que Deus olhava? Te assusta agora. Presta atenção. Eu acho isso maravilhoso. Deus, este na verdade é o homem que Deus escolheu. Mas Deus não olhava para a aparência exterior. Eliabe não temia ao Senhor. Se ele tivesse sido chamado ao trono, teria sido governante orgulhoso e opressor. Tá vendo isso? Ele não atendia aos reclamos de Deus. Adianta estar só por fora belo? O que precisa? O que é mais importante? E estas coisas por dentro são feitas de que maneira? Por fora, você pode fazer uma série de coisas, você pode arrumar. Existe hoje uma plástica perfeita que você pode conseguir, né? E renovar e remoçar, etc. Mas por dentro não existe plástica interna. Feita pela mão de homens, não. Só Deus. E o que realmente fica na vida? Posso dizer uma coisa para vocês? Vamos falar sobre beleza? Vamos lá? Se for por vantagem, case-se com feio, não com bonito. Se for por vantagem, porque feiura aumenta e beleza diminui. Sabiam disso ou não? Se você se casar com alguém pela beleza, você vai sofrer um bocado. Porque com o passar dos anos acaba, e acaba muito rápido. Beleza externa termina depressa que só, daqui a pouco acaba. O que realmente fica? A essência, o que a pessoa é. E o que a pessoa é não está escrito por fora. Pode refletir por fora, mas não está escrito por fora. Entenderam isso? Então Deus não queria Eliabe. Eliabe era só garboso, principesco, maravilhoso, mas um caráter de palha. Um caráter terrível. E um a um dos meninos foram passando e Deus rejeitando. Não. E o profeta começou a ficar triste. Senhor, o Senhor me mandou aqui, não tem mais filhos. E ele chega para Jessé e fala: Jessé, acabaram-se os seus filhos? Ele disse: não, eu tenho um ainda no campo. Um que lá que não tem a menor chance de ser. Ele manda chamá-lo. Mande chamá-lo. E ele ainda disse o seguinte: não comerei nada nesta mesa, não participarei de nada antes que o menino venha. Gente, quando eu penso sobre isso, e o pai ainda disse: é um menino. Ai, que coisa. Mas se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um rei. Não é tremendo? Deus enxerga o que realmente a pessoa é. As pessoas viam um pastorzinho pastoreando os campos de Belém. O Senhor Deus enxergava um rei. Vem de lá. E lá vem andando o rei de Israel, ungido já no coração de Deus. Eliabe saiu sob a inspeção de Samuel, e seus 6 irmãos que estavam assistindo à cerimônia religiosa vieram a seguir e ser observados sucessivamente pelo profeta. Mas o Senhor não indicou a sua escolha em favor de qualquer um deles. Agora bem,
O solitário pastorzinho ficou sobressaltado. Com o inesperado chamado do mensageiro, ele: eu? Estão me chamando? A mim para participar? Tá, então eu vou. Gente, por que Deus o chamou? Davi, como é que era a aparência dele? Davi era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. Ao ver Samuel, com prazer, o pastorzinho formoso, viril e modesto, a voz do Senhor falou ao profeta dizendo: levanta-te, unge-o, porque este mesmo é. Que tal, gente? Vocês gostaram disso? E na frente entre seus irmãos, lá foi o Senhor e ungiu no meio dos irmãos a Davi, o pastorzinho ruivo. Davi havia se mostrado bravo e fiel no humilde ofício de pastor, e agora Deus o escolhera para ser capitão de seu povo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu paro para pensar nisso, eu digo: Senhor, tu vês realmente como as coisas são. Que lição grandiosa, né? A honra, mas vocês pensam que assim que ele recebeu aquilo, ele largou as ovelhas para lá e falou: agora eu sou rei? Foi isso que ele fez? Ele saiu dali e falou assim: peraí, agora eu sou rei, você manda em todos vocês. Não, as coisas de Deus não são como as dos homens. No céu não acontece a coisa como acontece aqui na terra. Aqui na terra quem tem mais poder manda no outro. Não é assim? Aqui na terra quem tem mais poder manda no outro. Mas na Bíblia não é assim. Quem tem mais poder é o que mais serve. O Senhor Deus disse: quem de vocês for o maior, que seja o maior servo. Você quer ver o que vai no seu coração? Lhe dê poder. Você quer conhecer uma pessoa? Dê poder para ela. Se você deu poder para alguém, a pessoa demonstra o que ela é. Davi, então, estava ali, né? Recebendo poder. O que isso fez nele? Olha que bonito isso. A grande honra conferida a Davi não teve como resultado ensoberbecê-lo. Ele não ficou soberbo, de nariz levantado, dizendo: eu tenho razão. De jeito nenhum. Sim ou não? Olha o que aconteceu. Apesar do elevado cargo que devia ocupar, continuou silenciosamente em sua ocupação, contente com esperar o desenvolvimento dos planos do Senhor no tempo e na medida que lhe aprovessem. Mas aconteceu uma coisa tremenda. Na hora que ele foi ungido, olha aqui, gente, essa é a parte principal. Na hora que Samuel levantou o azeite e o ungiu diante dos seus irmãos, o Espírito do Senhor entrou em Davi. E Davi, daquele momento em diante, foi diferente e diferente para sempre. Não é tremendo isso? Vocês sabem que quando vocês se formam, vocês são ungidos? Sabia? Que aquela oração final dos pastores, pondo sobre vocês a mão, uma unção celestial diante do Senhor, e eu fico pensando que coisa linda, que coisa tremenda. Gente, eu quando paro para pensar nisso, eu falo: Senhor, me ajude, eu preciso muito da tua unção. Eu preciso da tua unção todos os dias. O que eu preparo para uma grande missão? Como é que alguém é preparado para uma grande missão? Vocês querem ouvir? Você que está em casa quer ouvir como é que alguém é preparado para uma grande missão? Eu preciso dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Eu sei que você vai ouvir isso aqui e vai ficar pensando: que legal que foi isso para Davi. E se eu disser que o Senhor Deus está preparando você também? Daqui uns dias, as águas do mar vão tomar as cidades litorâneas. Daqui uns dias, as pessoas passarão fome. Nós não teremos mais comida sobre a terra. Daqui uns dias, a situação vai ficar tão apertada no planeta Terra, um vai trair o outro, vão maltratar, somente vai conseguir sobreviver quem tiver a fagulha de Deus em seu coração, quem tiver preparado para enfrentar esse tempo, quem tiver realmente com calos, ombros fortes para aguentar o sofrimento e dizer: eu vou passar por isso incólume. Você é uma dessas pessoas? Pois se não é ainda, veja como é que Deus prepara uma pessoa. Quer saber? Olha que coisa linda. Como Deus prepara uma pessoa? Quem pode medir os resultados daqueles anos de labuta e de vaguear entre as solitárias colinas? A comunhão com a natureza e com Deus,
o cuidado com os seus rebanhos, os perigos e os livramentos, os pesares e as alegrias, coisas que eram próprias à sua humilde condição, não somente deviam modelar o caráter de Davi e influenciar sua vida futura, mas também deveriam, mediante os salmos do suave cantor de Israel e em todas as eras vindouras, acender o amor e a fé nos corações do povo de Deus, levando-os mais perto do coração, sempre amante daquele em quem vivem todas as criaturas. Davi, na beleza e vigor de sua jovem varonilidade, estava se preparando para assumir uma elevada posição entre os mais nobres da terra. Seus talentos, seus dons preciosos de Deus eram empregados para exaltar a glória de Deus. Olha, quantas vezes Davi precisava livrar o cordeirinho da boca de um leão. Não foi só Sansão. Vocês sabiam disso ou não? Quantos de vocês sabiam que Davi, pequenininho, matava um leão para cuidar da ovelhinha? Quantos de vocês imaginavam isso? Não precisa ter os músculos fortes, pode ter também diante de Deus a força que vem do Senhor. Davi, ele tinha dificuldades no relento para cuidar das ovelhas, e ele cuidava das ovelhinhas com tanto amor, que o Senhor Deus via lá de cima e dizia: quero este cuidando das minhas ovelhas, as ovelhas de 2 pernas. Eu quero esse cuidando dos meus. Ele cuida tão bem do que eu dou na mão dele, do que é dado na mão dele, que agora eu vou colocar ele no maior posto em Israel. Você quer isso para a sua vida? Então cuide dos pequenos detalhes que Deus dá para você. Faça com todo o amor o que o Senhor Deus coloca nas suas mãos. Peça a Deus que o Senhor Deus lhe dê mais provas. Quanto mais provas você receber, mais forte você se torna, se você souber passar por elas. Você quer passar por situações? Aprenda a passar pelas dificuldades. Sabia? Essa é uma bênção que o Senhor Deus nos dá. Assim foi com Davi. Assim Deus falou para Samuel. E assim eu falo para você hoje. Que pela graça e poder do Senhor, o Senhor te encha o coração, fortaleça a sua vida e lhe dê a visão que você precisa ter. A visão correta que o Senhor Deus precisa que você tenha sobre a vida, para com seus filhos, para com as pessoas que o Senhor Deus tem colocado sob seus cuidados. Deus não olha para o que está externo. O Senhor Deus olha para lá para dentro. É claro que as coisas de dentro embelezam por fora. Eu me lembro que quando eu era criança, o diretor da nossa escola, eu fui educada num colégio interno, meus pais tiveram a sabedoria de me colocar num colégio interno, onde eu aprendi não só as letras, mas as coisas para a vida. E lá no colégio, um dia, o nosso diretor explicou para nós que nós tínhamos que pensar nos 4 tipos de beleza. Eu quero que vocês pensem nisso aqui agora. Quais são os 4 tipos de beleza? Olha bem, existem as pessoas que são feias, bonitas. Feias por fora, mas bonitas por dentro. Existem as pessoas que são bonitas, feias. Como é que é isso? Bonita por fora e feia por dentro. Bonita por fora e feia por dentro. Existem as pessoas que são belas. Ai, belas, bonita por fora e bonita por dentro. Mas existem as pessoas que são feias. E nós temos que pensar sobre isso. Davi era um belo, não era? Bonito, não é isso? Que coisa boa. E nós podemos, isso a gente nasce assim. Eu sei que o que está por fora a gente nasce, né? Vai perdurando. Vou explicar uma coisa para vocês. Aproveitem a beleza de vocês. Porque até os 50 anos, a gente tem a cara que Deus deu. Depois dos 40, tem a cara que merece. Sabiam disso ou não? Saibam. Olha para vocês e veja como é que eu tô. Você fez o que da sua vida? Quanto tempo você passou assim? E é muito importante que você aprenda a respeito disso. Essa é uma parte importante na sua vida. Nós estamos falando de gente garbosa e bonita, mas que tem conteúdo. Que dentro tem alguma coisa com que a gente possa valer na vida. E é assim com você. Por dentro, só o Deus eterno é capaz de fazer e mensurar e trabalhar e fazer funcionar. Quero lhe apresentar aquele que faz a plástica da alma, que consegue resolver as coisas por dentro. Eu vou orar com você agora, para que pela graça e poder de Deus, você consiga aproveitar a bênção que Deus deu na sua mão e que Deus possa escolher você entre os moradores da terra para servi-lo em seu trabalho especial junto ao povo de Deus na terra. Vamos orar?
Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estudar esse assunto. Que prêmio, Senhor, que bênção, a unção de Davi. Senhor, unja-nos para o teu serviço, Senhor. Restaura em nós a beleza que realmente perdura e que permanece para sempre. Nós queremos te pedir, Senhor, porque eu sei que um dia o Senhor nos tornará belos e jovens outra vez. Mas por dentro, Pai de amor, por dentro é que é importante agora, porque só seremos belos por fora um dia, se agora formos belos por dentro. Em tuas mãos entrego a nossa vida, ajuda-nos a enxergar certo, a olhar certo, a aproveitar as oportunidades da vida, as dores, os sofrimentos para nos tornarmos mais fortes. Em nome de Jesus, amém. Então que Deus abençoe você e até amanhã.